dúvida nenhuma. Deixa eu te fazer uma pergunta agora meio fora. Das doenças endócrinas que você encontra, que o paciente procura, mas esteja obeso mórbido e queira operar, qual aquela doença endócrina que você não liberaria para cirurgia bariátrica? Dentro com relação a cortisol, com relação a tireoide, com relação a suprarrenal, qual aquela que você fala, não, esse eu não libero? Então, vamos pensar assim, se o paciente tiver uma característica, falando da história do cortisol, é um paciente que ele tem uma característica de um hipercortisolismo, sendo ele causado por um tumor aqui ou um tumor em região adrenal, tá? Então, a gente está falando de uma síndrome de Cushing ou uma doença de Cushing, que é quem faz cortisol subir. Todo o resto não faz cortisol subir, tá? Se você está pedindo cortisol para todo mundo, não faz sentido nenhum. Então, assim, dosagem de cortisol é feita sempre sob estímulo, quando você pensa que esse paciente pode ter alguma coisa. Então, eu vou fazer uma coleta desse cortisol via salivar à meia-noite, ou eu vou ter que dar um comprimidinho de corticoide para ele na noite anterior para ele fazer essa coleta de manhã, para poder ver se esse paciente realmente ele tem essa produção exagerada de cortisol. Havendo isso, fechamos esse diagnóstico, primeiro tem que curar essa doença. E é uma doença curável. Então, primeiro a gente vai operar esse paciente. Operou, muitas das vezes ele já vai conseguir uma perda de peso importante, porque o grau de obesidade dele, muitas das vezes, era causada por causa da síndrome de Cushing, pelo excesso de cortisol. E era por isso que ele ganhava peso. Só que é um paciente que ele é muito característico, não é um paciente aleatório. Tipo, nossa, olha, o cortisol dele está alto. Não é bem assim. Ele é um paciente que ele tem o visual, ele assim, é um paciente muito visual. Eu sempre falo para paciente assim, que se o cortisol está alto, eu estiver passando na rua, eu vou saber que seu cortisol está alto. A ideia é mais ou menos essa. É um paciente que tem uma flexora facial, é um rosto muito característico, aquela bochecha muito gordinha. Ele tem uma giba torácica, que é uma bolotinha aqui atrás. Ele tem aquele abdômen extremamente globoso e muito característico daquelas estrias violáceas. São aquelas estrias muito grandonas que medem em torno de 2 centímetros. Então, assim, algo muito intenso. Esse paciente, primeiro, ele tem que resolver o problema e depois, se houver necessidade, ele vai sem fazer a bariátrica. E o paciente que não tem liberação cirúrgica, agora eu sou a chata da endócrina, que é aquela que não libera a carta, é diabetes descompensada. Porque eu acho que ao invés de ter um problema na mão, a gente vai ter 2. É colocar um paciente na mesa que ninguém tem segurança em relação a ele. Então, nós temos alguns protocolos em relação a números de quem pode ou não operar em relação a diabetes. Então, o paciente que chega com uma diabetes descompensada, sim, enquanto ele não estiver compensado, não tem liberação cirúrgica. E o hipotireoidismo descompensado? Assim como qualquer doença descompensada, o ideal é tentar compensar essa doença. Quando a gente está falando de uma característica subclínica, né, um paciente que ele tem um hipotireoidismo, ele já faz tratamento e é uma descompensação leve. Eu sei que com um reajuste fino de medicação, eu já vou conseguir alcançar esse valor ótimo, né, do TSH, do T4 livre dele. Agora, quando eu pego um paciente que a gente não se conhecia, por exemplo, e ele vem com um hipotireoidismo extremamente descompensado, a gente vai segurar e vai compensar essa doença também. Então, acho que tudo depende se ele já tinha o diagnóstico da doença ou não. Porque se ele já tem o diagnóstico, é muito mais fácil tatear esses valores. Agora, se ele não tem o diagnóstico, primeiro a gente vai ter que ir um pouquinho mais a fundo e estruturar essa doença para ter certeza que ele está bem.